Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje faremos sobre cuidado com os falsos sinais. Antes de começar, eu gostaria de pedir que vocês pausem esse vídeo agora e curtam ele, tá? E aqueles que não se inscreveram no canal, já aproveitem e se inscrevam também. Agora, já. Um, dois, três. Vai lá. Pausou. Já? Ótimo. Já curtiram? Já se inscreveram no canal. Agora, quando acabar o vídeo, não esqueçam de compartilhar. Então, vamos lá, queridos irmãos. Não esquecendo que isso aí é um trabalho missionário. E eu preciso da ajuda de vocês para que o YouTube possa compreender que os vídeos são bons e que ofereça a outras pessoas. E para isso, eles precisam estar compartilhados, curtidos, visualizados e o canal com as inscrições necessárias para que o YouTube ofereça a outras pessoas. Tá bom? Para que possa muita gente receber essas mensagens. E chega a cada um que precise, que é o mais importante. Queridos irmãos, mais uma vez eu vim falar dos sinais, né? Vim falar sobre a volta de Jesus Cristo, que está voltando muito em breve. E a Bíblia nos ensina que haverão falsos sinais, lobos em pedras de cordeiro, que já tem, mas vai acontecer pior, pois a segunda besta vai devolver o poder à primeira. E o que vai acontecer? Falsos sinais acontecerão. Pessoas que se dizem Cristo farão sinais. Só que quem é esse Cristo que vai fazer sinais? Satanás. Ele vai estar transfigurado em, em um ser humano. Ele se dizerá Cristo, dizerá com poder que ele é de Deus. E ele fará sinais, fará trovões, raios, fogo cair do céu, fará um monte de coisa para enganar as pessoas. E muitas pessoas cairão na sua enganação por não estudarem a Bíblia, por não conhecerem quais são os sinais da vida de Cristo. Para começar, Cristo não vai pisar na terra. Ele não vai, lembrem disso, ele não vai pisar na terra. Ele vai vir e vai parar numa nuvem. E todo mundo vai ver a olho nu. Como vai ser isso, eu não sei. Mas quem estiver aqui no Brasil, quem estiver nos Estados Unidos, quem estiver em Portugal, quem estiver na França, quem estiver no Japão, na Austrália, na Antártida, no Polo Norte, no Polo Sul, Estados Unidos, não importa onde esteja, todos verão Cristo voltando ao mesmo tempo. Não sei como vai ser, mas todos verão a olho nu. Não é pelo computador, não é pela televisão. Tá certo? Então, não adianta chegar alguém e falar para você que é Cristo. Lembre-se de outro falso sinal que irá acontecer. Pessoas que vocês sabem que morreram irão aparecer para vocês. Elas saberão coisas que só vocês sabiam, você e ela. Ela vai aparecer, né? Ela vai ter o mesmo trejeito, sotaque, o jeito de falar. Se ela tinha um método de falar errado, alguma coisa, vai falar da mesma maneira, vai ter o sotaque, o cheiro, o trejeito, tudo igual. Só que, lembre-se, não é ela. Pois se Jesus Cristo não voltou, nenhum morto vai ter ressuscitado. Então essa é a primeira sinal de que a pessoa que apareceu para você não é o seu ente querido que morreu. Não é a pessoa que você conhecia que morreu. Não é. Tá? Os mortos só ressuscitarão depois que Jesus aparecer e pousar sobre a nuvem. Ali então ele ressuscitará os mortos e depois transformará os vivos. E assim arrebatará todos nós. Portanto, se aparecer algum morto antes desse tempo para você, é um demônio transfigurado. Não é o seu ente querido. A Bíblia é muito clara, tá certo? Então, queridos irmãos, nós temos que entender, tá? Que pessoas virão em nome de Cristo, farão sinais, como hoje em dia, muitos falsos por aí, líderes religiosos, fazem sinais, expulsam demônios, faz até a pessoa parar de fumar, faz um monte de coisa. Só que essa pessoa não está pelo poder de Deus, e sim pelo poder do inimigo, tá? Tem aqueles que fazem pelo poder de Deus,
mas muitos pelo poder do inimigo. Tem gente que fala o dom de línguas. Esse dom de línguas não é o dom de línguas citado na Bíblia, pois o dom de línguas citado na Bíblia é aquele dom que você fala uma língua que você nunca estudou para falar. Então, por exemplo, eu falo português. Nunca estudei nenhuma outra língua. Conheço algumas palavras em castelhano, algumas em inglês, algumas em italiano, mas eu não falo outras línguas, eu falo português. Então eu pego de repente, eu pego e tô lá, vou viajar para o Japão. Aí eu tô lá no Japão, de repente o Espírito Santo me toma e eu começo a falar em japonês para os japoneses. Começo a pregar para eles em japonês. Isso é o dom do Espírito Santo. Eu não sei falar japonês, mas eu estou pregando para eles, eles estão entendendo tudo que eu estou falando, porque eu estou falando em japonês sem saber, né? Né? É como acontece, por exemplo, é, com o Dona naquele filme do Harry Potter, por exemplo, eu assisti antigamente, mas eu estou usando esse exemplo porque é um exemplo que dá para entender um pouco o que acontece. O Harry Potter, quando ele é atacado pelo Voldemort, ele acaba absorvendo alguns dos poderes do Voldemort, quando ele é bebezinho, né? Acaba sendo passado para ele, entre esses, o poder da ofidioglosia, ou seja, ele podia falar com as cobras. Então ele falava o idioma das cobras. Porém, ele não sabia que ele falava, ele não sabia o que estava falando, né? Então ele conversava com a cobra, ele falou para uma cobra não atacar o amigo dele lá que ia atacar no filme, mas ele mesmo não sabia o que ele estava falando, entendeu? Ele nem percebia que ele estava falando outra língua. Assim é o dom de língua, a gente não percebe que está falando na língua, naquela língua, mas nós estamos falando, entendeu? Eu não estou apoiando o filme do Harry Potter, tá? Não, pelo contrário. Tá? Nós temos que ficar longe de coisa de feitiçaria. Mas eu estou dando um exemplo porque na época eu assisti o filme, antes de eu me converter, né? De vez em quando até assisto de novo, não tem problema, eu não vejo problema. Mas a gente tem que evitar, sabe? Principalmente para criança, porque a criança gosta de feitiço, de coisa. Então eu acho que a feitiçaria que fala na Bíblia está mais ligada à bruxaria, a contato com mortos, a, a fazer macumba, essas coisas, né? Fazer feitiçaria para fazer mal a alguém, para de alguém, poção para fazer mal a uma pessoa, essas coisas na vida real, né? Não é uma ficção, ali é uma ficção, é um filme, uma ficção mesmo. É um mundo inventado, totalmente fora da realidade, né? Então eu não veria problema. Agora, eu acho que não pode se apoiar é bruxaria, é feitiçaria, é negócio de espiritismo, essas coisas que não vêm de Deus. Agora, na vida real, agora assistir um filme eu não vejo problema nenhum, sabe? Agora assistir filme de terror, essas coisas eu não gosto de ver não. Eu nem assisto. E nem aconselho ninguém a ver. Agora, o filme do Harry Potter, sinceramente, eu não vejo problema nenhum em assistir. Embora faz muito tempo que eu não vejo, mas eu não vejo problema nenhum em assistir, tá? Vai ter gente falar que não acha melhor não ver e tal, eu respeito, tá? Mas a gente tem que evitar, realmente a gente tem que evitar qualquer coisa com feitiçaria, com essas coisas. Mas é essa feitiçaria da Bíblia, tá? Faz sentido que nem, por exemplo, as pessoas do candomblé, da Umbanda, que ficam fazendo aquelas macumba, aquelas coisas, aquilo sim é o que Deus fala que não é para fazer, né? Entendeu? Aquilo sim. Então, queridos irmãos, o dom de línguas, voltando ao assunto, ele é um dom que você fala uma outra língua, sem saber que pode ser estudado, sem conhecer aquela língua. Basicamente é isso. Então, se tem alguém na tua igreja falando, isso não é o dom de línguas. Tá? Isso é, a pessoa está inventando para te enganar, tá? Porque não tem motivo, entendeu? Para você ter o dom de línguas ele foi dado para quem? Para os apóstolos lá. Por quê? Porque naquele momento só existia aquele grupo que tinha ouvido os ensinos de Jesus e que estavam preparados para pregar o evangelho, né? Ali era o início do cristianismo, entendeu? Então, como que Pedro, por exemplo, se não tivesse o dom de línguas, ele iria pregar para romanos, de outras línguas? Não tinha condição, entendeu? Então foi o que Deus fez, deu o dom de língua. Na hora que ele recebeu o Espírito Santo, que ele foi pregar para aquelas pessoas, você vê que é uma coisa diferente, uma coisa fora do comum, que cada uma das pessoas que estavam ouvindo ele, está escrito lá em Atos, cada uma das pessoas que estavam ouvindo Pedro e os outros apóstolos falando ali, pregando, estavam ouvindo na sua língua materna. Então tinha gente lá romana, grega, é, babilônica,
de todo lugar e todo mundo está ouvindo. É que nem hoje em dia, por exemplo, tô eu aqui pregando e teria gente aqui na minha família, um monte de gente, tinha francês, italiano, inglês, americano, japonês, coreano, e, e tudo falando uma língua diferente da outra, espanhol, né? Tudo, cada um falando uma língua diferente da outra, argentino, e aquele monte, e cada um ouvindo eu falando a língua deles. Então o argentino ouvindo em castelhano, o espanhol em espanhol, o americano em inglês americano, o inglês está ouvindo em inglês da Inglaterra, o japonês está ouvindo em japonês, italiano em italiano, o francês em francês, o alemão em alemão, o coreano em coreano, o chinês em chinês, e quem é brasileiro em português, e quem é de Portugal no português de Portugal. Então, era isso que estava acontecendo. Você imagina, como que uma pessoa está falando uma mesma coisa e cada uma está ouvindo diferente. Isso é o dom de línguas que a Bíblia cita. Exatamente isso. Então, essa pessoa que fica falando essa língua estranha, de anjo, fala que é língua de anjo, balela. A Bíblia não ensina isso. Tá? Então, os sinais que nós temos que ver são esses. Tá? Não haverá ressurreição antes da volta de Cristo. Portanto, se alguém aparecer a você, a pessoa que você sabe que já morreu, e aparecer na sua frente, que nem, por exemplo, eu estou aqui no bosque, aí eu vejo vindo uma pessoa no morro, quando eu chego aqui perto, eu vejo que é o meu avô, que já morreu há mais de 20 anos, mais de 30 anos, mais de 30 não, perto de 30 anos já que ele morreu. Foi em 96 que ele morreu, 97, então se é 96, vai fazer 30 anos, né? 2006, 2016, daqui a 2 anos para 30 anos, então 28 anos. Então, mais ou menos. Então, aí eu vejo que a gente vai ver que é o meu avô. É o meu avô que citou que está querendo entrar aqui na minha casa? Não, não é o meu avô, é um demônio transfigurado. Por quê? Porque a Bíblia não ensina que nenhum morto vai ressuscitar agora. O morto só vai ressuscitar depois que Jesus retornar. Então não adianta chegar nenhum morto aqui para mim, meu avô, meus tios que já morreram, minha prima, saudosa, e falar que ele ressuscitou. Não, eu não vou acreditar. Ah, pode fazer os cenários que for, que eu não vou acreditar. Eu só acreditaria se a voz de Deus surgisse no céu e falasse, eles ressuscitaram. Você entendeu? Tem religião que prega que duas testemunhas irão aparecer, irão ressuscitar, né? Fala-se em Apocalipse, né? Para levar a mensagem do evangelho às pessoas, no tempo do fim. Só que essas duas testemunhas, na realidade, não são pessoas. São o Velho e o Novo Testamento. Tá certo? Eles é que vão testemunhar a verdade. Então, veja bem, quem é que vai testemunhar a verdade no tempo do fim? O Velho e o Novo Testamento. E o que, que eles formam? A Bíblia. Então, quem que vai ser o testemunho da verdade nos tempos do fim? A Bíblia. Então, se você não estudar a Bíblia, você vai ser enganado pelos falsos sinais. Tá certo? E essas testemunhas seriam mortas, está escrito. Mas ressuscitaria depois de alguns dias. Isso já aconteceu, essa profecia já aconteceu, né? Aconteceu lá no tempo do, do, do quando veio o papado lá, que eles proibiram as Bíblias. Aí aconteceu. Depois de um monte de tempo que as Bíblias foram caçadas, ninguém mais tinha acesso à Bíblia, não tinha acesso a esses manuscritos. Aconteceu. Aí começou Deus fazer com que homens se voltassem para ele para esse propósito. Entre eles, Martinho Lutero, que achou uma Bíblia, começou a pregar e começou a levar essas verdades às pessoas. E aí as duas testemunhas voltaram, então elas ressuscitaram e começaram a ser testemunhas novamente. Então quem são as testemunhas? As duas, os dois livros da Bíblia, o Novo e o Velho Testamento, não são pessoas. Né? Que nem, por exemplo, a novela Apocalipse que teve na Record, colocaram que as testemunhas eram Moisés e Elias que desceram do céu lá, apareceram e começaram a pregar. Depois eles foram mortos e ressuscitaram. Mas a Bíblia não prega isso, entendeu? A Bíblia está falando do Novo e do Velho Testamento, é muito claro o texto. Mas tem pessoas que interpretam de outro jeito, porque a gente não tem que só estudar a Bíblia, tem que interpretar, né? Entende, queridos irmãos? Então, os sinais surgirão
fogo para cair do céu, curas, libertação de vício, tudo vem do inimigo. Eu já vi um vídeo falando só sobre o poder do nosso inimigo, o poder do inimigo de Deus. Ele é quase tão grande quanto o de Deus. Nós não podemos renegar o poder dele e a existência dele. Porque se a gente renega, a gente fica mais vulnerável. A gente tem que compreender do que ele é capaz para a gente nos protegermos dele. Tá? Não vou falar sobre isso aqui, porque eu já gravei um vídeo falando. Vocês procuram aí no canal o vídeo que vocês vão saber do que eu estou falando. Tá? Então o poder dele é gigante, né? Ele é terrível e ao mesmo tempo extraordinário. Porque é um poder muito forte. E aqueles que renegam seu poder e se tornam fracos perante ele serão derrubados. Agora, aqueles que compreendem o poder dele e o rejeita publicamente, como eu, por exemplo, não quero saber desse poder, de poder Satanás na minha vida, eu repudio qualquer poder de Satanás na minha vida, eu não aceito, como a minha prima não aceitou ver espíritos, ver coisas que não é espírito, são demônios transfigurados, e ela rejeitou esse negócio, e ela nunca mais viu, e eu também rejeito. Eu também rejeito qualquer coisa como mal. Então, eu fico vendo espíritos? Não. Uma vez na vida eu vi o espírito do rapaz que morreu. De minha mãe que conta, porque eu não lembro. Né? O namorado da minha tia, disse que eu gostava muito dele, chamava Tuia, né? Ele bebia muito e morreu. E aí eu comecei a ver ele nos cantos, o Tuia ali, o Tuia ali. Mas é claro, era um demônio desfilando o Tuia que estava fazendo aparecer para mim. Só que eu repudio esse dom, eu não quero ver espíritos. Eu não quero. Mas se eu tenho esse dom, eu não quero para mim. Porque eu sei que espíritos não existem. E eu não vou ficar olhando e querendo ver demônios. Tá? Eu repudio qualquer espírito do mal na minha vida. Que todo o poder de Deus desça sobre mim e impeça que o mal possa ter qualquer poder sobre a minha vida. Tá certo? Eu repudio. Eu quero o poder de Deus. Eu quero o Espírito Santo na minha vida. Então eu compreendo essa verdade. Eu já estudei a Bíblia, já estudei a revista Curso Bíblico Apocalipse, Revelação de Esperança. Fiz esse curso, tá? E, e ao fazer esse curso do Apocalipse, automaticamente eu aprendi muito sobre o Apocalipse, sobre o tempo do fim. Eu sei quem é Deus, eu sei quais são suas profecias, as suas promessas, e sei qual é o seu poder, sei qual é o poder do inimigo, e tomei a minha decisão de escolher o caminho de Deus. Tomei a minha decisão de guardar o sábado. Tomei a minha decisão de não comer mais as carnes imundas, de abrir mão de algo que eu gostava muito, que era a carne de porco. Eu amo comer carne de porco. Eu amo, mas ela não é para ser consumida. Tá certo? E a carne de porco, ela faz mal para a nossa saúde. Então, Deus proibiu. Ele não deu, como é que fala na Bíblia? Ele não dá motivo para não comer. Ele falou que não é para comer carne imunda. Então, os animais de terra firme, que não tem a pata fendada, que rumina, não é para ser comido. E o porco não rumina, né? Das aves, ele deu uma lista de aves, entre as urubu, o corvo, que não podiam ser comidas. Dos peixes, somente os que têm escamas e barbatanas. O tubarão, por exemplo, não tem barbatanas. O camarão não tem escama, não tem escama, né? Então, camarão, lagosta, lagostim, tubarão não podem ser consumidos. Tá certo? Por quê? Porque eles são o lixeiro do mar. Você comeria urubu? Então, se você não come o urubu, o camarão, ele é o urubu do mar. Simplesmente isso. Então, se você comer o camarão, você está comendo o urubu do mar. Se você comer a lagosta, lagostinho, tubarão, eles são os urubus do mar, são os corvos do mar. Tá certo? Por quê? Senão o mar ia ser cheio de bicho morto no fundo do mar. Então Deus sabe o que faz. Né? Claro que esses animais, eles não eram para ser assim. Eles foram transformados nisso depois do pecado porque era necessário. Entendeu? Então, gente, nós temos que entender isso. Né? Você imagina como é o paraíso, como era o Éden, como vai ser a volta do paraíso. Você olha e vê as árvores frutíferas sempre carregadas de frutas super doces, muito mais saborosas do que as que nós temos hoje em dia. Nós não podemos nem imaginar a doçura e o sabor dessas frutas. Essas árvores, as frutas não caem, as folhas não caem,
As árvores não morrem, você pode pegar quanto você quiser, todo dia tem fruta à vontade, você escolher quais você quiser comer. Você imagina você num lugar como esse, que você tem o que comer, que não te falta nada, que nada morre, que as folhas não caem, entendeu? É exatamente assim que era no Éden. E é esse paraíso que Deus quer nos devolver. Claro que nós vamos ter que fazer as coisas também, né? Ninguém vai viver parado, né? Entendeu? Então, Deus quer nos devolver este paraíso. Entende, queridos irmãos? E o paraíso que Ele quer nos devolver Ele está dando CD na mão. Cabe a nós escolhermos ou não. Os sinais estão aí. Mortos vão aparecer. Fogo cair do céu. Raios. Ele pode até fazer o rio virar sangue. Ele faz tudo. Nós temos esses poderes também. Só que tem uma diferença. Deus pode reverter os poderes de Satanás. Então, Satanás fez o rio virar sangue e Deus pode fazer voltar ao normal. Agora, se Deus fizer o rio virar sangue igual ele fez lá no Egito, Satanás não consegue reverter. Porque o poder de Deus é mais forte e eficaz do que o de Satanás. A fonte do poder, aliás, a fonte do poder de Satanás é de Deus. Também, né? De certa forma. Entendeu? Então, Satanás ele não pode com Deus. Ele sabe disso. Por isso que ele está atacando nós, seres humanos. Cabe a nós tomarmos essa decisão. Tá certo? Na Bíblia diz, no Novo Testamento, se você é em Filipenses, ou se é em Pedro, ou em Tiago, ou em Judas, está escrito que o pecado é a transgressão da lei. Então, se você transgride a lei de Deus, os mandamentos de Deus e as leis, você está em pecado. Esse é o pecado. E qual é o preço? É a punição pelo pecado. É a morte. Está escrito também no Novo Testamento. É a morte. Então, se é a morte, significa que todos nós deveríamos morrer, porque todos nós somos pecadores imundos. Porém, Jesus Cristo fez o quê? Ao invés de deixar que nós morrêssemos para pagar o nosso pecado, Ele que veio, se fez carne e morreu no nosso lugar para que nós possamos viver. Olha o amor que a Trindade tem por nós. Sair da imortalidade, lá o cara era imortal, era um Deus, ele era poderoso, não tinha fome, não tinha sede, não tinha sofrimento, não tinha nada. Aí ele vai e faz o quê? Sai do trono, deixa essa divindade de lado, nasce no ventre, nasce bebê, cresce, passa a vida toda crescendo, sendo dependente de uma mão humana, né? Mamou numa humana, cresceu, virou adulto, começou a seu ministério terrestre, pregou, trouxe muita gente para Deus, depois ele se entrega naquela cruz e morre por nós. Ele trabalhou, ele sofreu como todo mundo, foi tentado por Satanás no deserto, e morre por nós naquela cruz. Morre, ele morreu de verdade. Tá? E aí depois ele ressuscita e volta ao céu. Tá certo? E quando esteve aqui, Jesus Cristo não usou um só poder. Eu sempre friso isso, ele não usou um só poder dele. Todos os feitos que Jesus Cristo fez vinham do Espírito Santo. Ele estava aqui como um homem, como você, como eu. Então, ele morreu no nosso lugar para que nós possamos ter a vida eterna. Agora, ele já abriu a porta do cativeiro. Nós estamos presos no cativeiro. Nós presos no cativeiro quando Adão e Eva comeram a fruta proibida. Agora cabe nós escolhermos sair do cativeiro, enfrentar o deserto, assim como os israelitas saíram do cativeiro do Egito, enfrentar o deserto para chegar na terra prometida e vencer todas as batalhas que tiveram para poder ter aquelas terras, nós é a mesma coisa. Nós também temos que sair do cativeiro e andar rumo do deserto e vencer as batalhas. Nós não vamos ter povos para enfrentar, mas vamos ter demônios para enfrentar que são muito mais perigosos. Tá certo? Os demônios que nós teremos que enfrentar. Pois eles terão desviado o caminho errado. Os falsos pastores, os falsos líderes religiosos que vão nos guiar. Os lobos do império de Cordeira que irão nos enganar. Pessoas que vão surgir, uns já existem, outros que vão surgir no tempo do fim, fazendo falsos sinais, vão parecer cordeiros, mas na verdade são lobos disfarçados. Não esqueçam de tudo isso que eu estou falando para vocês. Os falsos sinais virão. Nenhum morto vai ressuscitar antes da volta de Cristo. Se aparecer algum para você, é um demônio transfigurado. Isso não sou eu que falo, é a Bíblia. Por isso que é importante que você estude a Bíblia, porque ela é quem dá o testemunho de Deus.
O Novo e o Velho Testamento são as duas testemunhas de Deus. É ela que vai te ensinar quem é Deus. É ela que vai te fazer íntimo de Deus, conhecido de Deus, amigo de Deus. E é ela que vai fazer com que você confie nesse Deus. Se você não estudar a Bíblia, você nunca vai conhecer a Deus e jamais vai confiar nele. Tá certo? Você precisa conhecer a Deus. E para isso, a única fonte que nós temos hoje em dia é a Bíblia. Ela é a única fonte da verdade divina, pois os humanos, eles interpretam ela errado. Eles erram e enganam as pessoas, muitas vezes até sem querer. Por um engano passado, muita gente é enganada, como aconteceu naquela grande desilusão. Um homem se enganou e começou a espalhar que Jesus Cristo voltaria no dia 17 de outubro de 1844. Chegou esse dia e ele não voltou. Acharam que era no dia seguinte, esperaram o dia seguinte, ele não voltou. Muita gente vendeu tudo que tinha, muita gente se desfez de tudo que tinha e foi lá no meio do morro esperar a volta de Jesus que não voltou. Porque nesse dia, na realidade, ele entrou na Ala Santíssima. Thomas Miller, ele errou. Não, acho que era esse o nome dele, Thomas Miller. Chama de Miller, não, acho que era Thomas Miller. Ele errou na sua no seu estudo. Ele estava honestamente fazendo aquilo. Ele era uma pessoa de bem, ele queria o bem das pessoas. Ele não fez aquilo de propósito. Porém, ele cometeu um engano, um erro. E esse erro levou muita gente a sofrer essa desilusão. E como ele não voltou, muita gente naquele movimento viraram ateus. Outros seguiram acreditando em Deus, mas não queriam mais saber de Bíblia nem estudar mais nada, né? Que acabaram desencadeando essas religiões que nós temos por aí, né? Inclusive os agnósticos também. E um outro grupo permaneceu juntos para estudar a Bíblia. Esse grupo foi liderado pelo próprio Miller, por Ellen G. White, pelo seu marido Thomas White, não sei se é Thomas White, o nome dela, e todo aquele grupo que liderou e montou o movimento Adventista do Sétimo Dia. Ali surgiu esta igreja, depois dessa grande desilusão. E está firme até hoje, tentando estudar a Bíblia para aprender. Nós não achamos que nós somos os certos, jamais diríamos isso. Nós simplesmente entendemos que nós tentamos fazer o que é certo, queremos alcançar o que é certo. Sabemos que nossa igreja também está sendo liderada por homens e que homens são falhos. Então nós não acreditamos no que falam para a gente, nós acreditamos na Bíblia. A força do poder da verdade está na Bíblia, não está do homem. Então, se você não estuda a Bíblia, não há pastor, não há missionário, não há bispo, não há apóstolo, não há padre, não há cardeal, não há ancião, não há nada que vai fazer você a verdade, a não ser a Bíblia. Não esqueçam disso. A fonte do poder de Deus e da verdade é a Bíblia. É ali que você vai conhecer tudo que você precisa saber. É ali que você vai se apegar para seguir uma verdade. É ali que você vai descobrir o que Deus realmente quer de você. Não é através de igreja nenhuma. Portanto, ali estão as duas testemunhas. Peguem a Bíblia e estudem, porque a Bíblia é a única fonte da verdade. Tá bom? Cuidado com os falsos sinais mais uma vez. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém.